E aí, tudo bem? Como é que você tá? Olha, hoje eu vou falar aqui de um assunto que é como desenferrujar no inglês. Mas aí você pode levar em consideração também o inglês ou o francês ou enfim. E como tem gente que é muito apressada e gosta assim, mas você tem que responder a pergunta que está no título. Olha, a pergunta é muito simples, a resposta direta ao ponto é o seguinte: você tem que praticar. Mas, como eu também me incluo nessa lista, tem gente que precisa de uma ilustração melhor, precisa de um acompanhamento assim. Eu vou contar uma história para ilustrar. É muito comum quando você se depara com uma situação, por exemplo, quando você tem uma oportunidade de falar francês ou de falar inglês, enfim, de praticar aquela habilidade no idioma que você quer praticar, é muito comum a pessoa pensar isso, né? Falar, mas eu tô enferrujado. Mas agora vai ficar difícil porque eu não consigo, eu tô sem prática e tal. Então, por exemplo, já aconteceu de um aluno meu, porque é muito comum os meus alunos também falarem inglês e francês, por exemplo. Aí eu falo, então, fala francês. Eu vou treinando meu aluno para falar inglês e francês em seguida, uma coisa seguida da outra, para não ter essa frescura também, essa coisa. Não, eu falo assim, mas eu tenho que me adaptar, eu tenho que falar, pensar uns 15 minutinhos antes e tal. Não, nada disso. E você já ir se adaptando a estar sempre preparado. Aliás, em inglês tem uma palavra que é muito legal que define isso, né? Que é a palavra readiness. Readiness, que é muito utilizada até no exército, no militarismo e tal. Readiness. Readiness significa estar sempre pronto para executar aquilo que você tem que executar. Então, essa habilidade de readiness é muito importante. Um caso que eu tinha é o seguinte: eu ia numa barbearia cortar o cabelo, até os vídeos estão aqui no YouTube, no meu canal. Aí eu ia lá cortar o cabelo, que cada vez tenho menos, mas aí eu ia lá e tinha um camarada que ele falava francês, ele era do Congo, então um dos idiomas que ele falava era o francês. Então sempre que eu ia lá, eu tinha essa oportunidade de falar francês e ele adorava, porque ele quase não tinha, ele mora aqui no Rio de Janeiro, ele não tinha, um dos únicos que falavam francês que ele conhecia era eu. Então quando ele tinha essa oportunidade de falar, ele ficava muito feliz. Aí ele já me cumprimentava, ele falava bonjour, Paulo, ça va? Ele já começava a falar em francês, porque ele descobriu o que eu falava. Eu também fui falar com ele e tal. Mas nem sempre eu estava afim ou me sentia preparado para falar francês. Mesmo falando fluentemente e tal, fala assim, hoje eu não tô afim. Ou sei lá, eu tô enferrujado, começa a entrar nessa categoria. Mas ainda assim eu ia lá e me forçava a falar. Eu me forçava a falar nem que fosse um pouquinho e tal. Por quê? Porque senão você, quando se confronta ali com uma oportunidade, quando você tem a possibilidade de praticar, você entra nesse aí, fala, não, eu tô enferrujado. Aí chega uma outra oportunidade que você teria de desenferrujar, de praticar, assim, não, eu tô enferrujado. E aí você nunca pratica. E é muito comum cair nesse buraco, nessa coisa que a pessoa fica, eu tô enferrujado, eu tô sem prática e tal, quando na verdade, normalmente, até quando a pessoa fala isso, é quando ela tem ali uma possibilidade de praticar e de realmente desenferrujar. Agora, se a pessoa sempre ficar nessa, pensando, eu tô enferrujado, eu tô isso, eu tô aquilo, aí realmente nunca vai mudar. Então, praticar, enfrentar, né? Até a palavra eu costumo falar que as palavras não mentem. Então você pensa, enfrentar, você ir em frente. Então não tenha medo, se você está se sentindo enferrujado, pratica com seu amigo num chat, entra aqui, fica falando sozinho, enfim, você tem que enfrentar e ir adiante para praticar, e aí você vai desenferrujar. Senão, você vai sempre cair nesse buraco, nessa coisa de falar, eu tô enferrujado e tal, e não vai mudar nada. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek, e até a próxima.